Aqui em Efésios está escrito: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo e um só Espírito. E isso nós não vemos hoje em dia. Nós vemos várias denominações, com diferenças enormes entre elas. Mas como pode cada denominação ter uma linha de mensagem diferente? Em uma certa igreja você tem aí fogueira santa, onde as pessoas dão dinheiro com o propósito de receber de Deus algum benefício. E ainda tem pessoas que dão testemunho, né? E nessas igrejas tem aquela questão: eu creio, e daí? Isso não é um ensinamento bíblico. Se eu, como cristão, e você também se diz cristão, se eu não posso pregar na sua igreja, é porque tem alguma coisa errada. Só há uma fé e um Espírito. É o Espírito da verdade. Se existe só uma fé e um só Espírito, as nossas ministrações deveriam ser iguais. Há um só corpo, há uma só unidade. Não existe vários. Como na época de Paulo, como alguém dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo disse: por acaso Apolo, Pedro, ou qualquer um desses foi crucificado por vocês? Não existe essa questão de eu creio, e daí? A minha igreja tem um ensinamento diferente da sua. Não existe isso. Se existe, é porque está fugindo do Evangelho. E quando há essa fuga do Evangelho, logo se vêm os escândalos. Se percebe os escândalos. O que está surgindo hoje em dia, você pode ver no Facebook, são ambulantes da fé. Pessoas que fazem orações. Olhe para o propósito dessas pessoas. Todo mundo quer agora abrir uma igreja, todo mundo descobriu uma forma de ganhar dinheiro. Porque eu não digo que todos esses que fazem isso estão realmente interessados, mas é comum. As pessoas estão transformando a igreja em comércio. As pessoas estão vendo oportunidade, porque a fé, ela sensibiliza as pessoas, e existem muitas pessoas sem conhecimento nenhum bíblico. Essas pessoas seguem a qualquer pessoa que faça uma oração, que esteja vestido bem, né? Que saiba, que tenha uma boa apresentação, que saiba se comunicar bem. Eles já observam que podem dominar essas pessoas. Uma pregação tão michuruca, que tem aí da Igreja Universal, conseguiu conquistar tantas pessoas por tanto tempo. Isso mostra que as pessoas, elas vão em busca de Deus, e elas não sabem ainda como se chegar a Deus, o que é um ensinamento certo, o que é um ensinamento errado. Elas não discernem a verdade. Elas não entendem o prejuízo espiritual que uma igreja causa quando ela inverte os valores do Evangelho, porque ela acaba contribuindo mais para o mal do que se não estivesse fazendo nada. Uma coisa você vai à igreja, você busca Deus e tal, você talvez não se torne um grande conhecedor da palavra de Deus, mas isso não é nem tão importante. Importante é que você tema a Deus. Não importa ter muito conhecimento e não temer a Deus. Mas a questão é que as pessoas de fora, que mesmo não entendendo a Bíblia, conseguem entender que aquilo não é verdadeiro. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz dele, de maneira nenhuma ouvirá a voz de outro. Quando o ensinamento é bíblico verdadeiramente, primeiro a palavra de Deus é pura. Ela é tão pura que ela é capaz de atrair as pessoas por tamanha pureza. Porque se você está passando na rua e tem um pregador falando que você não pode adulterar,
que você não deve roubar, que você não deve... O pregador está dando mensagens bíblicas, a pessoa que adultera, muitas pessoas vão dizer assim, não quero essa vida para mim. O evangelho não é para esses. Mas o evangelho é para aqueles que, naquele momento, eles tomam aquela palavra no seu coração e dizem assim, não, essa mensagem é para mim. Eu sei que eu estou vendo o erro. E muitas vezes a pessoa diz assim, eu sei que eu estou vivendo as consequências do erro. Eu sei que eu estou sofrendo pelas coisas que eu tenho feito. Exatamente. A passagem do filho pródigo mostra as consequências das pessoas que se afastam, que desonram a Deus, que se afastam do Pai, que tomam um caminho sozinho, né? Você percebe também a poesia que existe, né? Se você estudar filosofia, você vai ver que na vida de Pedro, a vida de Pedro é um conto filosófico, porque quando Jesus ele encontra Pedro, depois já de ressurreto, que ele começa a falar com Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, você vê ali um cara, esse dia eu estava lendo uma matéria muito interessante, falando sobre essa história, você vê ali um Pedro, um cara que não se preocupava com nada além dele, né? Um cara totalmente nervoso, um cara totalmente explosivo, né? Que tomava certas atitudes, muitas vezes atitudes de fé, mas depois perecia no meio do caminho. Um cara totalmente desequilibrado nas suas emoções. E Jesus consegue tratar essa pessoa. Porque ali o Pedro ele mostra com a vida dele que a escola de Deus ela é capaz de educar qualquer pessoa, com qualquer temperamento. Nos últimos momentos da vida de Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha do Malco, né, que era o centurião de um dos subsacerdotes. Com certeza a vida de Pedro estaria em risco ali. Jesus opera um milagre, né, e dá uma lição a ele. Quer dizer, será que Jesus não sabia que essas coisas iriam acontecer? Mas por que então Jesus escolhe esse homem? Porque esse homem representa muita gente com o mesmo temperamento. Mostra que o Evangelho é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. E ali, quando Jesus tem um diálogo com Pedro já ressurreto, ele fala, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes ele fala a mesma coisa e Pedro se entristece. Jesus está trabalhando as emoções de Pedro, né? Pedro já havia negado a Jesus e Jesus estava ali chamando ele para uma conversa, um particular, era necessário. E ele diz, quando você era velho, você se cingia, se vestia, né? Você era independente, você se vestia e seguia por onde você queria andar. Mas quando for mais velho, outros te vestirão. Você não vai ser mais vai ser sempre essa pessoa que toma a sua vida, as decisões da sua vida por você mesmo. A sua vida não pode ser tomada, a direção da sua vida não pode ser tomada por você mesmo. Agora é o Espírito Santo que precisa conduzir a nossa vida. E vira e mexe, nós estamos conduzindo a nossa vida da forma que nós queremos. Uma coisa que às vezes toca muito o meu coração é uma passagem que diz assim, o louvor do Senhor estará continuamente na minha boca. Isso significa, isso está lá, se não me engano, nos Salmos de Davi, isso significa fazer questão de estar todos os dias glorificando ao Senhor, todos os dias com o pensamento voltado ao Senhor. Foi talvez dessa palavra que se extraiu o texto que diz, se alguém está alegre, cante louvores. Ou seja, continue mantendo-se alegre. Se alguém está triste, ore. Não dá para se cantar louvor quando está triste. Sua alma está vazia, né? Você tem os momentos, às vezes nem tem motivo, mas você se sente triste, se sente, sei lá, inferior, tem os sentimentos humanos, que são uma imbecilidade humana. Mas nos momentos de alegria, muitas vezes a pessoa parte da alegria para a tristeza
do mundo, né? Para uma alegria do mundo que vai trazer tristeza. Então você precisa continuar se alegrando. Então o louvor do Senhor esteja continuamente na minha boca, né? Louvar a Deus, engrandecer a Deus é o propósito, é o objetivo. E então a gente não pode ser como Pedro, que se veste para andar por onde a gente quer. A gente precisa andar por onde o Espírito Santo quer que nós andemos. Só assim nós encontraremos a verdadeira felicidade. Fora isso, a gente fica sempre rodeando no deserto e não sai daquilo nunca, né? Não sai daquela posição nunca. E ali o sol vai nos queimando e a gente vai sendo destruído pelo tempo. Por mais que Deus preserve nossas vestes. Então, falando na questão da igreja, é um prejuízo espiritual muito grande, porque quando você vai na igreja para fazer um propósito que a Bíblia não, nenhum discípulo, nenhum apóstolo ensinou isso no Novo Testamento. Não existe. Quando os discípulos se reuniam na hora nona, eles se reuniam para orar, mas eles não se reuniam para fazer fogueira santa, eles se reuniam para orar. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de cobra, de ladrões, de salteadores. É o que está acontecendo hoje. A mesma coisa, a casa de Deus foi transformada em algo que ela não foi feita para ser. A casa de Deus é uma casa de oração. Eu vou dar um exemplo para você. Você entra na igreja católica, a igreja católica ela fica aberta, tá? Todo dia você quiser entrar na igreja católica, se ajoelhar e fazer uma oração, você faz. Na igreja crente, na nossa igreja de crente, não tem isso. Se você entra, já tem alguém querendo meter a mão na tua cabeça, já tem um propósito ali, já não há aquele espaço para o aconselhamento, um lugar onde a pessoa, às vezes, né, não precisa nem ser na igreja, mas vamos supor que se reserve um espaço onde as pessoas queiram uma orientação, as pessoas queiram discutir um assunto bíblico, queiram debater uma questão. A Bíblia diz que o obreiro tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Esses desafios que te dão habilidades. Eu criei minha habilidade de pregação discutindo, debatendo. Eu não tinha o equilíbrio que eu tenho hoje, mas aí eu encontrei o equilíbrio, né? Às vezes a gente se desequilibra um pouco, mas a gente sabe a medida, a gente sabe o quanto às vezes a pessoa não compreende o assunto, mas a sede que as pessoas têm, a necessidade que as pessoas têm, é porque ainda faltam as respostas que nunca vão preencher o coração delas se não forem as respostas adequadas da Bíblia. O motivo que às vezes eu discutia por certos assuntos é porque eu não encontrava a verdadeira resposta. Um exemplo, muitas pessoas discutem sobre o dízimo. O dízimo, as pessoas ficam nessa obrigação. O dízimo é um ato de amor e ele era, na época do Antigo Testamento, era lei. Por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era a lei dos judeus. Tanto era a lei que Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos no dízimo e nas ofertas. Então, se era roubo, era porque era uma dívida que eles tinham. Então estava na lei. A lei, ela fazia com que a pessoa devolvesse ali, entregasse a 10ª parte, porque tinha um propósito naquela 10ª parte. Não haviam aposentadorias para viúvas, nem auxílio para pessoas órfãos, né, que eram as classes mais pobres. Então, a lei era instituída para socorrer essas pessoas. Hoje em dia as igrejas não querem socorrer nada, elas querem ser socorridas. Elas querem se abastecer, se ficar pompuda de dinheiro, e gastam-se milhões em pisos. No que você pode fazer uma igreja linda, né? Você pode fazer a casa do Senhor muito linda, mas não tem que você não pensa que você vai fazer uma casa, que Deus quer uma casa como Salomão fez o templo, que há uma diferença totalmente totalmente ridícula você fazer essa comparação, querer fazer um templo todo de ouro, porque na época Salomão fez, era muito diferente. No Santo dos Santos, a presença de Deus estava ali.
Agora, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Nem por isso vamos deixar de congregar na igreja. Mas entenda que as paredes já não têm mais forças. Ali no templo que foi construído, a presença de Deus estava. E foi preenchido com ouro porque tinha representações teológicas, né, que você pode perceber nos estudos, representando coisas celestiais e tal. Até os querubins da arca, tudo tinha uma representação de que Deus quis que fosse dessa forma. Então, nessa questão de você construir uma igreja, você pode construir uma igreja bonita, com uma acústica e tal. Você precisa exagerar, porque o mais importante é o que essa igreja está trazendo de benefício para a vida das pessoas. Ela tem que ter obras sociais, sim, tem que ter obras sociais, não é uma prioridade, a prioridade é pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E você vê que no Brasil as pessoas não estão bem ensinadas, porque se elas estivessem bem ensinadas, elas não estavam seguindo o Bispo Macedo, elas não estavam seguindo o Valdomiro, elas não estavam seguindo Agenor Duque, né? O R.R. Soares nem falo, porque o R.R. Soares realmente prega a palavra. No ministério dele não vejo coisas tão assim ridículas como vejo nesses ministérios aí. Então, se elas fossem bem ensinadas, elas não votariam em Bolsonaro porque o Bispo Macedo deu a ordem, elas não fariam parte disso. A Bíblia diz conduzir o rebanho não como quem tem domínio dele. Ou a gente respeita a palavra de Deus, ou a gente vai dar ouvido a esses caras. Você não tem domínio sobre o rebanho. As pessoas são independentes, elas votam em quem quiser. Eu não vou manipular, não vou usar o meu poder de liderança para persuadir as pessoas a votarem em alguém. Eu posso persuadir a elas não votarem em alguém, posso até mostrar uma referência, sim, mas nunca obrigá-las a votar. Agora, eu tenho que estar coberto de razão das minhas referências. Eu tenho que estar coberto de razão. Por quê? A Bíblia diz, não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Aquela pessoa que eu estou propondo para, não como candidato, mas que eu posso estar colocando aqui, gente, ó, esse candidato aqui, ele é honesto, ele representa realmente mesmo às vezes o cara não sendo evangélico, mas ele representa uma ética de acordo com a lei, né? E que você não encontra muitas vezes em evangélicos. Então, daí você vê, né? A Bíblia mesmo diz, a quem honra, honra. Quem é digno de honra, a gente tem que dar honra mesmo. E ao mesmo tempo saber reconhecer quando você erra. Já vi muita gente aí, como Silas Malafaia, apoiar Aécio Neves, um cara totalmente corrupto, já sabia-se que era corrupto e agora se descobre que é muito mais. E aí depois vir pedir desculpa e apoiar Eduardo Cunha, apoiar esses caras, você vê que são tipos de apoios que não tem nada a ver com o evangelho. Agora, se eu sou um cristão e apoio aqui, ó, gente, esse cara aqui, eu não estou ganhando nada para apoiar isso, eu não posso ganhar nada. Eu apoio ele como referência do bem, para o bem da sociedade. Esse aqui realmente é um cara que vale a pena votar, né? Esse aqui é um cara que tem ética, tem integridade, né? Ele já se mostrou ético, ele já se mostrou a sua vida pública como alguém que realmente representa o povo brasileiro. Então, nós vemos o evangelho se misturando na política e a Bíblia diz, nós temos que repreender, redarguir e corrigir. E nós podemos fazer isso em qualquer área, mesmo que seja política. Em qualquer área. Porque é a correção de um caminho, gente. A correção para um caminho. Se as pessoas estão indo por um caminho errado, um caminho de exaltação ao ódio, um caminho de exaltação à torturador da ditadura, eu não posso ficar quieto. O que mais me admira nessa época que nós estamos vivendo é que poucos evangélicos se tocaram nisso. Eu fiquei horrorizado. Eu até postei esses dias. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, vejo gente fazendo arminha na igreja. Eu fico pensando, esses caras estão tomando litros de Santo Daime e estão comendo folha de aipim. Não é possível que as pessoas estejam tão lunáticas. Aí depois eu parei e pensei assim, não, é possível. É possível, sabe por quê? Porque esse povo segue
Bispo Macedo. Esse povo segue Valdomiro, segue a Genoduque. A Genoduque, para quem não sabe, foi aquele que amaldiçoou o cara. Eu te amaldiçoo, você nunca mais vai andar. Essa é uma atitude de um cristão? Você pode ter... Cara, eu tenho meus erros, eu cometo vários erros. Mas em referente à igreja, isso é muito grave. Você chegar e falar uma coisa, ainda mais se tratando de um fiel da igreja que estava questionando questões de oferta. Estava coberto de razão. Pena que praga de urubu não pega em gente, né? Que até hoje o cara está andando, creio eu que esteja bem, né? Mas você percebe, cara. Então, como que pode isso? Se eu estou na minha igreja e vem uma pessoa, irmão, queria pregar na sua igreja. Eu sei que o cara prega o evangelho, eu conheço a linha de pregação dele. Ele tem liberdade para pregar na igreja. Por que nós não temos liberdade para pregar na Igreja Universal? Porque se eu começar a falar de 1 Timóteo 6,3, o cara vai me expulsar do altar. Mas eu estou falando de Bíblia. Se eu estiver dentro do contexto bíblico, por que vai me expulsar? Porque não vai de encontro com as convicções que eles criaram, para enganar as pessoas, para iludir, para tirar dinheiro das pessoas, o que é nítido até mesmo pelos olhos de quem não é cristão. E essa vergonha que se traz ao Evangelho, sabe o que faz? As pessoas debocharem do nosso Deus. As pessoas não veem com bons olhos os cristãos. Porque se imagina só, se um pastor desse é um lunático, você imagina como é que está a situação dos fiéis. Eu sei que tem muita gente na igreja que teme a Deus, que anda com Deus. Mas essas pessoas, graças a Deus, você não depende muito do pastor para se alimentar. Hoje em dia você tem pregadores na internet, você tem Bíblia online, você tem comentários bíblicos, você tem como se alimentar. Imagina se eles fossem os únicos a conduzirem a Escritura, né? Estaríamos perdidos. Agora, quanto à questão da nossa falta de educação gospel, a gente demora muito tempo para aprender. As pessoas ainda falam que o católico adora a imagem, adora o diabo. Cara, todo mundo já entrou nessa uma vez na vida. Todo mundo foi ex-católico. Aí quando sai do catolicismo fica com raiva porque um dia você ajoelhou diante de uma imagem. Vocês precisam crescer, gente. Vocês precisam entender o que a palavra de Deus ensina. As pessoas estão buscando a Deus da forma que elas conhecem. Se elas conhecerem essas escrituras como você conhece, sabe o que vai acontecer com elas? Elas não vão mais se inclinar diante das imagens. Mas enquanto não é revelado o Evangelho no coração delas, elas ainda se inclinam diante de uma imagem. Agora, Deus é justo juiz. Se Deus sabe que elas não compreendem, como vai julgá-las? Deus é um justo juiz. Porque, vê bem, quem nos dá compreensão sobre Deus é o próprio Deus. É um dom de Deus. Ninguém se gloria de receber o conhecimento. Mas aquela pessoa está buscando a Deus com a fé dela, da maneira que ela acredita ser. Ela não está fazendo nada de ruim. Ela não está fazendo nada de ruim a não ser acreditar naquilo que ela acredita. E Deus conhece o nosso coração. Existem pessoas que estão na hipocrisia, isso eu sei. Existem padres que sabem que se ajoelhar diante de uma imagem não é correto. Esses são os piores, porque eles estão mantendo aquela aparência por algum motivo. Se as pessoas, às vezes a intenção do cara é boa, sim, pode ser. O cara não quer abandonar a fé, não quer atrapalhar tudo aquilo, mas às vezes a intenção é interesseira. Ele está ali porque ele não tem para onde ir, não tem um emprego, não conseguiria viver fora daquilo ali, ele vai aceitando aquilo. Mas o Evangelho já despertou no coração dele. Ele não está acreditando em Deus, que Deus possa lhe manter, né? Então as pessoas, quem está tendo um prejuízo maior é ele, porque ele está perdendo a vida dele toda. Ele podia ter uma outra vida, ele tem um novo conhecimento, mas eu te falo, é possível isso acontecer? É possível. Sabe por quê? Porque nas Escrituras diz que Jesus, quando ele esteve diante de muitos principais da sinagoga, ele
esses principais foi dado o direito a eles a acreditarem no Messias, ou seja, foi tirado o véu, eles conseguiram ver que Jesus realmente era o Messias. E mesmo assim não confessaram com medo dos outros judeus, com medo de perder o seu lugar na sinagoga, de serem expulsos ou perseguidos. Eles não confessaram Jesus, mesmo vendo que aquele era o Messias. Imagina, toda a sua vida está centralizada, tudo que você faz na religiosidade ali, está centralizada na vinda do Messias. Só a oração, só a guarda do sábado, todos os rituais que os judeus faziam, era nessa promessa, baseado nessa promessa da vinda do Messias e da esperança, né, de Abraão lá, né? O próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, toda alma que não ouvisse morreria. Muitos anos antes profetizou isso. Então toda a sua religião está baseada numa vinda de um Messias, né? E ali está o Messias diante de você, mas você ama mais o seu bem-estar, mais a sua posição na sinagoga do que o Messias, que era mais importante. E a Bíblia chega a comparar o reino de Deus, que é no caso Jesus, trazendo um reino para a gente, a luz, né, da alva, né, a estrela da manhã, chega a comparar a uma pérola tão valiosa que um comprador de pérola, conhecedor de pérola, ele vende todas as que ele tem, tudo que ele tem para comprar aquela, porque ele sabe que aquela vale mais. O reino de Deus é comparado a isso. Então você percebe que é possível as pessoas viverem enganadas, enganadas. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas ainda que pregam o Evangelho por algum objetivo. O que elas querem? Elas querem aparecer. O que elas querem? O único objetivo que nós devemos ter na pregação do Evangelho é ensinar da forma que aprendemos. Por quê? Porque ele é libertador. Você imagina as dificuldades que nós já temos vivendo, conhecendo a palavra. Nós temos muitas lutas. Imagina quem não tem nem um pouquinho desse maná, nem um pedacinho desse pão. Como está vivendo? Porque você é um cristão sincero, autêntico, você sabe que você tem erros, tem falhas, tem cobiças, mas em todo momento você vê o Espírito Santo trabalhando na sua vida, te convencendo de que aquilo não está certo, de que o teu caminho precisa mudar, de que você precisa cuidar mais dos seus olhos, dos seus passos, do seu pensamento, das palavras da sua boca, dos seus objetivos de vida, né? Porque o homem, ele se deixar, ele viaja na maionese dos seus pensamentos. Então, o Espírito Santo, ele vai no nosso espírito e a nossa carne estão em guerra e o Espírito Santo está intercedendo e nos ajudando. É ele que nos faz arrepender, né? Agora, você imagina quem não tem isso, gente? Quem não recebe esse alimento, como é que está vivendo? Que fé que está vivendo na igreja? É uma confusão danada. Às vezes eu escuto os relatos. As pessoas brigam para servir o pastor. Aí a pessoa que fez o bolo, né, trabalhou, fez o bolo, é igual Tom e Jerry, né? Um fez o bolo, o outro pega o bolo, sai correndo para poder apresentar para o pastor, para ficar bem na fita, né? Para dizer que fez alguma coisa, e aquela pessoa que realmente merecia o mérito fica triste, porque a outra tomou a frente. Todas essas contendas mostram a infantilidade das igrejas, né? As pessoas sempre querendo fazer alguma coisa para aparecer. É como se pegasse uma nota de 100 reais e viesse andando assim, balançando para todo mundo ver que você dá uma oferta de 100 reais. Isso é hipocrisia. Isso é condenado na Bíblia, né? Toda a nossa atitude precisa ser sondada. Nós temos muitos erros, muitas falhas. Todas as nossas atitudes a gente precisa analisar. Passo a passo, o que estamos fazendo? Estamos brigando na igreja, estamos querendo... Às vezes a pessoa quer exercer a primazia na igreja, ela quer liderar de uma forma a não aceitar as ordens do seu pastor, ela quer fazer as coisas por partidarismo, né? Toma a frente e é do meu jeito, e isso também está errado, né? Não é atropelando as coisas. E outra coisa, o nosso evangelho é o evangelho da paz. E não é da guerra. Ele é o evangelho da paz. E nós insistimos na guerra.
ele é o evangelho da paz. Como as pessoas estão querendo pegar em armas, como as pessoas... Você imagina, os cristãos da época de Paulo, ali quando Paulo perseguia, eles não pegavam em facas e em espadas romanas para lutar, não. Eles aceitavam a sua condenação. Se tivessem que ser mortos ou presos ou espancados, eles aceitavam a sua condenação. Então a Bíblia diz no Apocalipse, aquele que perseverar até o final será salvo. E vai ser uma época tremenda de perseguição. Aquele que perseverar, ou seja, que perseverar em fazer a vontade de Deus. Aquele que for para o cativeiro vai. E aquele que ferir da espada, será necessário que morra da espada. Então, a perseverança se dá quando você obedece às questões bíblicas. E para você obedecer, você precisa aprender. Você imagina uma perseguição nos dias de hoje. As pessoas estão negando a Jesus... estão negando a Jesus exatamente pelas coisas que eu falei. Elas não querem mais buscar o Espírito Santo na igreja. Na verdade, você não precisa ir na igreja e falar assim, eu quero o Espírito Santo. Não, você precisa ir na igreja ouvir a palavra de Deus. Você precisa ir lá para orar, pedir perdão pelos seus pecados. Você precisa se reunir com os outros irmãos, saber como os irmãos estão, saber algum testemunho de fé, porque às vezes tem um profeta ali que profetiza algo e é de verdade, às vezes tem um que confirma a profecia, tem um que ora em língua, tem outro que interpreta, às vezes não tem isso, mas tem a pregação da palavra que alimenta você, e é assim, é por isso que nós nos reunimos na igreja. E as pessoas querem fazer isso, querem ser desigrejadas. Não tem igreja, não existe isso, não existe isso, sabe por quê? Porque você imagina, se nós vivermos separados uns dos outros, como cristãos, sabe o que vai acontecer? Se surgir uma guerra, como que nós vamos comunicar as nossas necessidades uns aos outros se nós não nos conhecemos? Se somos apenas pessoas que uma vez ou outra estamos nos reunindo. Você conseguiria pensar em uma época de fome e aqueles irmãos da igreja que estão há 10, 20 anos ao seu lado ali no banco, eles estão sofrendo. Ele não vai ser a sua preocupação, não? Você em nenhum momento vai se preocupar com eles? Eles não são importantes para você? Eles não são seus irmãos? A Bíblia não nos manda amarmos uns aos outros com amor fraternal. Você sabe que em muitas igrejas tem gente que tem alto poder aquisitivo mesmo. A gente tem uma vida próspera, mas não é capaz de ajudar ninguém na igreja. Vê as pessoas desempregadas, não são capazes de fazer nada. E às vezes nem a própria igreja é capaz de fazer nada por você. Não digo as igrejas que não têm condição, mas tem igrejas que têm condições. Aí quando as pessoas necessitam de alguma ajuda, a igreja, ao invés de tomar a frente e ajudar, não, ela pede para que os irmãos façam uma campanha e doem as coisas para as outras. Não é assim que funciona. Se a igreja tem a condição e a coisa é necessária, é um remédio, é um enterro, é alguma coisa necessária, é a casa do irmão que caiu, você pode fazer um mutirão lá para ajudar, sim, mas a igreja dá o material, dá ajuda ali com o cimento, e os irmãos fazem a sua parte, ajudamos uns aos outros. Se nós não conseguimos ter amor um pelos outros, nós vamos amar quem nesse mundo? Porque prova de amor, ele tem uma questão de dedicação. Às vezes você dedica tempo, esforço, né? Você dedica trabalho. Não quer dizer que vai ser sempre, você vai estar sempre na obra de alguém, levantando tijolo. É porque tem gente que se aproveita também da boa vontade. Eu estou falando uma questão de necessidade. A casa do irmão está caindo, o irmão não tem casa, né? A casa do irmão tem um esgoto a céu aberto. A igreja pode sim ajudar a interferir e melhorar a vida daquela pessoa. Os irmãos podem contribuir com algo, sim. Isso é amor. Isso é amor. Mas parece que está em falta isso. Isso é uma obrigação, né? Mas parece que as pessoas não querem saber disso. Então a fé se torna sem obra. A fé sem obra, ela é inoperante, ela é morta, né? Então, gente, o Evangelho,
Ele é uma coisa maravilhosa, você é a igreja, ouvir a palavra de Deus, né? As pessoas passam, a gente está ali 20 anos pregando, aí um dia a gente começa a ter certos problemas na vida, né? Às vezes também tropeça, como somos sujeitos a qualquer emoção da vida como qualquer pessoa, as pessoas já te desprezam. São 10, 20 anos que você está ajudando a pessoa e você não serve mais para nada. Elas te amassam como aquela folha de rascunho que você acabou de rasurar e você amassa e joga no lixo. É exatamente como elas veem a gente. No momento que elas estavam precisando de ajuda, nós estávamos ali pregando, dedicando tempo de oração. Mas no momento que nós precisamos de ajuda, e falando de ajuda espiritual, né, de compreensão, né, as pessoas nos amassam como folha e nos jogam fora. E é assim que às vezes Deus prova a igreja, né? Não que Deus faça a gente cair para que as coisas aconteçam, mas Deus prova a igreja através das nossas dificuldades. Porque é muito bom você se assentar. Gente, eu sempre falo isso. Sentar para ver um culto, para mim é tranquilo. Fico ali, beleza, ouvindo, faço oração. Agora, você todo dia ter que direcionar um culto, todo dia você ter aquela. Eu vou falar que é uma obrigação, porque é uma obrigação, sim. Né? Nós não fazemos por obrigação sempre, mas às vezes a gente se obriga a fazer. Porque não é sempre que você está com vontade de ir à igreja. Não é sempre que você está bem para pregar. Somos humanos, somos um homem de ferro, né? Então, para quem se assenta e ouve, é muito tranquilo. Mas para quem tem o sacrifício de estar ali, porque é um sacrifício, um culto racional, um sacrifício diário de dedicação, é, é, é difícil, porque às vezes você que precisa de estar sentado ali ouvindo e você que tem que estar ali pregando. É sério. E as pessoas não entendem isso. Elas pensam que é fácil isso. Não é fácil. É. Mas é bom. É difícil, mas é bom, porque nós sabemos que estamos fazendo certo. Nós sabemos que, por mais que possa haver tempos de dificuldade, sempre vai haver tempos bons. E a nossa alegria é saber que as pessoas realmente estão a cada dia aprendendo a verdade. Como eu fico triste quando eu vejo as pessoas se entregando a falsos pregadores. Isso me irrita.